Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Josias Elias, sou presbítero da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, setor 14. Graças a Deus estamos mais uma vez nessa noite para falarmos um pouco da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler uma palavra aqui com nossos irmãos, nossas irmãs e todas as pessoas que têm acessado o nosso canal. Aqueles que puderem compartilhar o nosso canal, compartilhe, dê um like e nos ajude a divulgar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos para nós lermos no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, e versículo de número 21 até o versículo de número 27. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo de número 27. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem a sua Bíblia, nunca se esqueça de sempre examinar as Escrituras, como diz a palavra de Deus lá em João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E também diz lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então, por mais que você vejam vídeos na internet, nunca deixe de examinar a palavra de Deus e conferir se é isso mesmo, amém? Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 27 nos diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-los-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Então, esse é um texto maravilhoso, conhecido de todas as pessoas que gostam de ler a palavra do Senhor. Eu sei que nos dias que nós vivemos, como diz também Mateus, também no capítulo 7, versículo 15, que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas que virão até nós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas Jesus falou que nós poderemos conhecê-los. Como? Através dos seus frutos. Os frutos através do seu caráter, das suas obras, porque a Bíblia diz que o fruto do Espírito, ele é gerado em nós quando nós nascemos de novo da água e do Espírito. Então, se uma pessoa realmente nasceu de novo, então ela é considerada, como diz a Bíblia a partir de Mateus capítulo 7, versículo 16, é comparado a uma boa árvore que produz bons frutos. E Jesus falou que não pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem pode uma árvore má produzir frutos bons. Então, por seus frutos os conhecereis. Então, todas aquelas pessoas que vocês gostam muitas vezes de ouvir, suas pregações, seus ensinamentos, que você tenha a possibilidade de conhecer essas pessoas e você olha e vê nessas pessoas desvio de caráter, desvio de conduta, falta de ética, então essas pessoas não estão sendo verdadeiros com a palavra de Deus. Então, por seus frutos os conhecereis. Então, fique prestando bem atenção nos frutos que as pessoas possam produzir. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus aqui nos diz bem claramente quem entrará no reino dos céus. E a Bíblia deixa bem claro: nem todo o que me diz Senhor, Senhor
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Esta é a condição para se entrar no reino dos céus, se entrar nos céus. É compreendendo a palavra e sendo cumpridor, não apenas ouvinte, como diz Lucas capítulo 11, versículo 28, bem-aventurado aqueles que ouvem minhas palavras e as praticam. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos bons ouvintes quando nós colocamos elas em prática. E a Bíblia deixa claro que aqueles que entrarão no reino do céu são aqueles que fazem a vontade do Senhor, né? Então, e a Bíblia diz que muitos irão naquele dia para o Senhor. Então, naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, nós não profetizamos no teu nome? Em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas? Então, note muito bem, não é? Essas pessoas aí que muitas vezes profetizam, expulsam demônios, faz grandes maravilhas. Isso não é, vamos dizer assim, como se fosse uma assinatura para se chegar nos céus. Ser batizado nas águas, ser batizado no Espírito Santo, falar em línguas, expulsar demônios. Isso não é uma assinatura, ou seja, um carimbo que a pessoa vai chegar aos céus porque faz essas coisas. Não, mas a condição que Jesus deixa explícita é que aquele que vai entrar nos céus são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então isso é imprescindível na nossa vida, é nós continuarmos sendo cumpridores da palavra de Deus. Então no nosso dia a dia, que nós possamos observar a palavra, como diz lá em Salmo 139, que diz: bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então nós temos que mostrar que somos cumpridores da palavra do Senhor, como diz lá também em 1 João 2, versículo 6, aquele também que diz que está em Jesus também deve andar como ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. Então você diz que está em Cristo, então mostre que você realmente está com Cristo. Como? Andando conforme a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é fazer maravilha, não é expulsar demônios, não é falar línguas estranhas que vai salvar alguém. Isso faz parte da virtude do Espírito Santo na nossa vida, porque a Bíblia diz ali em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus dando a promessa do Pai: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de sobrevir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é imprescindível nós sermos cumpridores da palavra de Deus. Então, seja como for, seja onde for, seja qual for a adversidade que chegue na sua vida, que venha sobre a sua vida, seja sempre cumpridor da palavra do Senhor. E a Bíblia mostra no texto que quando nós ouvimos a palavra de Deus e somos cumpridores da palavra de Deus, acontece algo na nossa vida. Acontece algo maravilhoso. Sabe o que é? Que aquele que escuta as palavras do Senhor e as pratica é semelhante a alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso não é, vamos dizer assim, quando está falando de edificou a sua casa sobre uma rocha, isso não está falando apenas literalmente de uma rocha qualquer. Está falando aqui da pedra que é Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram, que os judeus rejeitaram. Essa pedra, a rocha inabalável da nossa salvação é Jesus Cristo. Ele é o nosso rochedo. Quando nós ouvimos a sua palavra e as praticamos, nós estamos edificados sobre uma rocha chamado Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Salmo 40 que ele nos tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs nossos pés sobre uma rocha. Quem? Jesus Cristo é essa rocha e firmou nossos passos. Por isso que aquele que está em Cristo, ele nunca irá cair. Como diz lá Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, está edificado sobre Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sim, é aquela rocha,
aquela pedra, louvado seja o nome do Senhor, lá escrito em Daniel, aquela pedra que caiu e destruiu todos os reinos mundiais. Sim, essa pedra, essa rocha inabalável, Jesus. Quando você ouve as palavras do Senhor e as pratica, você está edificado sobre Jesus. Aí o que vai acontecer? Aí vem a chuva, vem os rios, assopram ventos fortes sobre essa casa, combatem aquela casa, mas não cai. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha chamada Jesus Cristo. Porém, a Bíblia diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica é semelhante a um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre um terreno inconstante. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que ouve a palavra e não pratica a palavra de Deus, ele não está edificado sobre a rocha que é Cristo Jesus, está edificado sobre uma areia, sobre um terreno que pode se desfazer a qualquer momento, assim a sua fé também irá se acabar. E note que as mesmas condições que vêm para a casa edificada sobre a rocha, sobre Jesus, é a mesma condições que vêm sobre a casa que está edificada sobre a areia. Pode ver que desceu a chuva, correram rios e assopraram o vento e combateram aquela casa, vem sobre a casa edificada sobre a rocha e sobre a casa edificada sobre a areia. Mas a casa sobre a rocha, ela fica, louvado seja o nome do Senhor, porque tem fundamento e está fundada em Cristo. É como diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, que Cristo é o nosso fundamento, não precisamos mais de nenhum outro fundamento, de nenhuma outra base, só Cristo é a nossa base segura em que a nossa casa está edificada. Portanto, meu amado e minha amada irmão, minha amada irmã, meu amado irmão, prezado ouvinte da palavra do Senhor, não seja apenas ouvinte, você que está ouvindo, mas seja um cumpridor da palavra do Senhor diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa meditar, como diz lá Salmo 1, versículo 2, que medita na sua lei de dia e de noite, pois será, versículo 3, como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na sua estação própria e cujas folhas não caem. Ou seja, aquele que está edificado sobre Cristo Jesus jamais irá cair, porque ele é uma cidade, uma casa edificada sobre a rocha. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Você que possa divulgar esse nosso trabalho, divulgar a palavra do Senhor, dê um like no nosso canal, compartilhe o nosso canal para que o nome do Senhor continue sendo glorificado todos os dias. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.